Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização. 3214-9040. Homem é preso por assediar mulheres no Terminal Central. Assim que a Polícia Militar terminou de confeccionar o boletim de ocorrência, ele foi liberado. Problemas no parto de bovinos é tema de discussão na Expogenética. Rapaz morre após ser atropelado na BR-050 em Uberaba. Após atropelar o motociclista, o condutor do veículo de grande porte fugiu sentido Uberlândia e não foi encontrado. Essas e outras notícias você confere agora no Band Cidade. Olá, uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia. O homem foi preso na manhã desta segunda-feira, acusado de abusar de mulheres enquanto elas aguardavam o ônibus no Terminal Central. Ele chegou a ser filmado em um ônibus praticando o crime de importunação sexual, que prevê pena de até 5 anos de reclusão. Lucas Juvencino de Oliveira foi detido na manhã desta segunda-feira pela Polícia Militar, acusado de importunação sexual. O homem de 25 anos foi reconhecido por essa mulher. Nervosa e chorando muito, Ênia de Assis disse que há 2 semanas ele teria tocado seu corpo quando estava esperando o coletivo. No dia ainda chegou a discutir com o acusado. Hoje reconheceu Lucas quando ele atacava outra mulher. Assediando todas as mulheres no terminal, você é um vagabundo covarde, você é um doente mental. Tem 2 semanas que eu tô procurando esse cara. Eu tô tendo pesadelo com esse homem tem 2 semanas. E hoje ele foi no mesmo ponto que eu tava esperando. E fez com outra menina e eu vi ele fazendo e já comecei a ligar pra polícia. Essa outra mulher disse que Lucas estava tirando fotos dela com um aparelho celular enquanto esperava o ônibus. Quando foi chegando perto dele, se afastou. Eu estava esperando o ônibus e estava conversando no celular, olhando para frente da plataforma, e a moça que estava atrás de mim pegou e começou a discutir com ele. Aí na hora que eu olhei, ele falou, não, ele estava tirando foto da sua bunda, ele estava fazendo um tanto de vídeo no celular dele. O jornalismo da Band Triângulo recebeu essas imagens, onde mostram Lucas atacando uma mulher dentro do ônibus na linha Umuarama. Ele encosta o pênis na mulher, fica por alguns segundos. Veja que ele está com a mesma bermuda. Depois, a mulher vai para o outro lado do ônibus e ele a acompanha. Em determinado momento, ele olha para o lado e a pessoa que filma com o aparelho celular consegue identificar o seu rosto. Ênia de Assis, uma das vítimas, disse que não esqueceu o rosto do agressor e por vários dias ficou procurando por Lucas nas paradas de ônibus. Eu vi que ele estava lá e eu já peguei e já liguei para a polícia. Quando eu vi que era ele, eu tinha certeza que era ele. Lucas Juvencino foi levado para o 91º Comando da Polícia Militar. Ele pode responder pelo crime de importunação sexual, que é o ato libidinoso na presença de alguém e sem a sua anuência. Antes, esse tipo de crime era considerado apenas uma contravenção com pena de multa. Agora, a pena é de 1 a 5 anos de prisão. Só que o acusado ficou muito pouco tempo preso. Assim que a Polícia Militar terminou de confeccionar o boletim de ocorrência, ele foi liberado. É que não houve flagrante. Esse crime aconteceu há 2 semanas. Agora, a Polícia Civil vai ter que abrir um inquérito, fazer uma investigação, buscar as provas para aí pedir a prisão. E um motociclista morreu e um pedestre ficou ferido após um grave acidente de trânsito na BR-050 em Uberaba. O motorista que teria atropelado o rapaz fugiu sem prestar socorro. Os 2 atropelamentos aconteceram na BR-050 em Uberaba, no quilômetro 169, próximo ao bairro Alfredo Freire. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o operador de caixa Jonatas dos Santos Pereira, de 25 anos, seguia nessa moto sentido Uberaba-Uberlândia para o trabalho, mas ao passar perto desse redutor de velocidade, atropelou um pedestre. Na sequência, ele foi arremessado no asfalto e foi atropelado por outro veículo pesado que não foi identificado. Ambulâncias da concessionária que administra a rodovia foram ao local e socorreram o pedestre, que foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Já o motociclista morreu na hora. Segundo foi apurado pela Polícia Rodoviária Federal aqui no local do acidente, após atropelar o motociclista, o condutor do veículo de grande porte fugiu sentido Uberlândia e não foi encontrado. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal em Uberaba e depois liberado para a família.
Nancy Lima é mãe do jovem e pede que o motorista do veículo que atropelou o filho dela seja identificado. Eu cobro da autoridade que venha descobrir quem fez esse atropelamento, porque essa pessoa atropelou foi um ser humano, não foi um cachorro. Então, às vezes meu filho, a vida dele podia ter sido poupada se ele tivesse dado socorro. Jonathan estava com 24 anos, um trabalhador cheio de sonhos, um filho maravilhoso. Essa pessoa tirou um pedaço de mim. Moradores da cidade de João Pinheiro, no noroeste de Minas, foram surpreendidos com alguns disparos de arma de fogo em uma rua do bairro Esplanada. A ação foi registrada por um motorista que passava pelo local. Uma pessoa ficou ferida. O vídeo foi feito por um motorista com o uso de um celular. Durante a filmagem, policiais tentam prender um homem que teria passado por eles minutos antes e os agredido verbalmente. É possível ouvir tiros. De acordo com a polícia, o homem atirou pedras contra os militares que precisaram reagir. O suspeito foi atingido por 2 disparos. Os policiais militares estavam fazendo um patrulhamento quando passou um veículo, né? Esse senhor gritou com os policiais saíram no rastreamento na tentativa de abordá-lo, e quando foi abordá-lo, ele reagiu, atirou pedras, né? Tinha muitas pedras nos locais, inclusive quebrando o vidro da viatura. O homem foi socorrido e levado para o hospital municipal, onde passou por cirurgia. Ele não corre risco de morte. Os PMs devem responder por um processo administrativo. Eles tiveram que fazer o uso da arma de fogo, atingindo ele 2 disparos na perna. Esse indivíduo foi preso em flagrante, ele não tinha habilitação, estava com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. Os policiais estão respondendo pelo processo, né? Ainda segundo a PM, o inquérito deverá apurar também a ação do suspeito. O carro dele, que estava com licenciamento atrasado, foi apreendido. Uma família foi feita refém durante um roubo à fazenda na zona rural da cidade de Prata. A repórter Marília Maier tem os detalhes. Boa noite para você, Marília. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Olha, a propriedade rural é localizada em uma estrada vicinal no patrimônio do Rio do Peixe, na cidade de Prata. 5 pessoas, sendo um homem de 43 anos, uma mulher de 35, um jovem de 20 e 2 adolescentes de 15 e 17 anos, estavam na residência quando foram abordados por 3 criminosos. Pelo menos 2 deles estavam com armas de fogo. Os bandidos anunciaram o assalto e disseram que buscavam pelo trator que fica na propriedade rural, mas foram informados pela vítima que o veículo estava empenhado em uma prestação de serviços em uma outra fazenda. Sendo assim, todas essas vítimas foram feitas reféns, colocadas dentro do cômodo, e ainda assim esses criminosos levaram um carro, além de objetos pessoais dos moradores, celulares e eletrodomésticos. A polícia militar já disse que identificou os autores desse crime. Volto com você, Maria. Muito obrigada, Marília, pelas informações. Uma boa noite para você. E tem mais informações policiais no nosso Giro de Notícias. Djalma Luiz Soares, de 31 anos, foi preso em casa no bairro Rio de Janeiro, em Uberaba. Ele é suspeito de ter participado do sequestro ocorrido na semana passada, onde um empresário de 65 anos foi rendido enquanto estacionava a caminhonete. Ele foi levado pelos criminosos e ficou sob a mira de uma arma cerca de 8 horas. A polícia localizou a caminhonete e o empresário em uma região de ranchos próximo ao Rio Grande. De acordo com a PM, Djalma estava foragido da justiça e tinha 3 mandados de prisão em aberto. Vitor Gabriel Silva, de 19 anos, foi preso na porta de casa no bairro Gameleiras com o celular roubado. Ele tentou dispensar o aparelho ao ver a viatura policial. O crime aconteceu em um estabelecimento onde criminosos renderam a vítima e roubaram o aparelho, cerca de R$320 em dinheiro do caixa e esse carro. Durante diligências, o carro da vítima foi encontrado nesse terreno baldio. O veículo recuperado foi removido ao pátio do Detran e o suspeito de roubo levado para a delegacia. O corpo de Roildo Rosa Oliveira, de 60 anos, foi encontrado nessa casa no Parque dos Girassóis, em Uberaba.
Segundo a polícia militar, os vizinhos sentiram falta da vítima, foram até o imóvel e o encontraram ao lado da cama com um hematoma no olho esquerdo e um cabo de ventilador enrolado em um dos braços e no pescoço. A perícia esteve no local e constatou que o hematoma no olho era da data anterior. Já o cabo ficou enrolado no corpo da vítima durante a queda. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Uberaba e depois liberado à família. O laudo, que vai apontar a causa da morte, ficará pronto em 30 dias. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Você vai ver no próximo bloco, Uberlândia completa 131 anos no dia 31 de agosto e nós vamos exibir uma série para contar parte da história do município. Dentro das quadras, tive muitas parcerias que me trouxeram resultados fantásticos ao longo da minha carreira. Mas teve uma parceria que para mim foi especial, única. Realizei o sonho de ter um belo sorriso novamente. Acreditamos que com um atendimento mais humano e próximo, melhores serão os resultados finais. Aproveite essa oportunidade de renovar o seu sorriso e agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Aniversário do Luizotti, 39 anos, mais de 40 atrações. Dia 1º de setembro, domingo a partir das 2 horas da tarde. Aniversário do Luizotti, entrada franca. Apoio Band Triângulo e Clube FM. TH Segmed, 10 anos de confiabilidade, agilidade e ética. Especializada em segurança e medicina do trabalho. Realiza exames ocupacionais em Uberaba e região. Informe-se e venha você também para TH Segmed. Pecuarista, se você precisa de um tronco eficiente para contenção e pesagem dos seus animais, então você precisa de troncos triângulo. Tronco americano, produzido com madeira de lei, com opcional de barras de pesagem para o manejo eficiente em contenção e pesagem de gado no campo. Projetamos, executamos e instalamos. Todo o processo de construção é realizado na fábrica na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Todas as peças são produzidas na própria fábrica, inclusive as ferragens. Troncos Triângulo, feito com madeira nobre, material de primeira qualidade para a sua tranquilidade no campo. Entre no site, conheça toda a nossa linha de produtos e faça sua compra via e-commerce. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Agronegócio. O melhoramento genético trouxe muitos avanços para a pecuária, como a prenhez precoce das novilhas. Mas especialistas na área estão preocupados com o aumento dos problemas de parto dos animais, principalmente da raça Nelore. Marco é pecuarista em Canhotinho, em Pernambuco. Cria Nelore na fazenda Santa Fé e vem investindo no mercado de novilhas precoces. Mais de 2 anos para cá, percebeu que os animais estão apresentando complicações no parto. Uma situação que trouxe problemas que vão além dos prejuízos financeiros. Na hora que a gente pede uma futura doadora super precoce, a gente está atrasando esse trabalho nosso. Tiago Carrara, gerente de mercado da Alta Genética, explica que o melhoramento genético na pecuária trouxe avanços importantes, como a prenhez precoce das novilhas Nelore, o que eleva a produtividade do rebanho e os ganhos do pecuarista, mas que, por outro lado, está desencadeando uma maior incidência de problemas de parto nas fazendas. A gente tem animais mais pesados, que tem uma correlação alta com o peso ao nascimento, e também fêmeas menores para parir esses bezerros maiores. Então a gente aumenta o problema de partos distóxicos ou partos auxiliados. Preocupada com a situação, a ANCP, Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, decidiu investigar os casos e elaborou um trabalho de pesquisa. O estudo foi feito durante 2 anos com 1.300 novilhas precoces da raça Nelore e o resultado surpreendeu os pesquisadores. De 15% a 20% dos animais tiveram problemas na hora do parto. Fernando Baldi é diretor de pesquisa e inovação da ANCP e afirma que o estudo é inicial, mas que já obteve bons resultados.
temos que dar mais importância, né, ao touro que utilizamos, né, como pai dessas novilhas, que em relação ao touro que vamos utilizar como pai dos meus becerros, certo? A pesquisa foi apresentada no Fórum da Pecuária Eficiente, promovido pela Alta Genética e a ANCP, realizado durante a Expogenética. A intenção no futuro é criar uma DEP de facilidade de parto, para ajudar os criadores na escolha das novilhas. Coletar mais dados, né? Quem sabe no ano que vem a ANCP lançar uma nova DEP, né, para facilitar parto. 2 pessoas foram presas em flagrante durante uma operação para identificar irregularidades ambientais em comércios no Triângulo Mineiro. Luciele Melo tem mais detalhes. Boa noite para você, Luciele. Como foi essa operação? Boa noite, Maria Clara. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Essa operação fiscalizou pelo menos 21 municípios aqui do Triângulo Mineiro, que foi uma operação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que, claro, começou todo esse trabalho depois de receber denúncias de diversos crimes ambientais. Eles tiveram o apoio do Instituto Estadual de Floresta e também da Polícia Civil e Polícia Militar de Meio Ambiente. Vários crimes foram identificados, como, por exemplo, o desmatamento de uma área de cerca de 60 hectares, também empreendimento que trabalhava com lavouras integradas com animais, que foi flagrado sem licença ambiental. Além disso, outros empreendimentos que realizavam intervenções hídricas ou que captavam água sem instrumento de medição da vazão. Tudo isso foi identificado durante essa fiscalização e também queima de resíduos sólidos. Toda essa movimentação feita, essa fiscalização, gerou também a apreensão de diversos materiais e uma infração aplicada de cerca de R$1 milhão. Maria Clara. Muito obrigada pelas informações, Luciele. O novo portal da Prefeitura de Uberlândia entra em funcionamento amanhã. O objetivo é modernizar e facilitar a interação entre a população e o Executivo. O novo portal da Prefeitura entra em funcionamento nesta terça-feira. A promessa é que a ferramenta mais rápida, moderna e interativa facilite a vida de quem busca os serviços públicos. Entre as novidades, existe um espaço para consultar o Diário Oficial do município, concursos, agenda cultural e escala dos médicos. Tem os endereços de feiras, unidades de saúde e escolas. É um portal fácil de usar, responsivo, a gente vai dar disponibilidade ao cidadão a ter acesso a qualquer informação para o município. E além disso, a gente modernizou o portal Transparência, onde as informações passam a ser mais dinâmicas, em tempo real, e vai facilitar o cidadão que queira acompanhar as despesas e os recursos municipais. Interligado com as redes sociais, agora será possível entrar em contato com alguns órgãos, como o DEMAI, por exemplo, através do WhatsApp. Esse portal está integrado com todas as redes sociais. O primeiro passo nosso foi com o WhatsApp. Então, os serviços que são mais demandados pelo DEMAI serão feitos, solicitados e executados através do WhatsApp. Além dos novos layouts, o portal permite o acesso mais rápido e fácil aos valores arrecadados e os gastos da Prefeitura. O site está ligado a outros sistemas, por isso o interessado vai conseguir ter livre acesso às áreas financeiras e de recursos humanos. O PROCON ganhou mais espaço, vai dar agora para agendar e até mesmo fazer queixas e denúncias sem sair de casa. O Fale com o PROCON, ele vai dar condições ao consumidor de ter o contato direto com o PROCON de forma online. Ele pode fazer agendamento, ele pode fazer uma reclamação, ele pode pedir uma orientação, ele pode até iniciar um procedimento ali e, se for necessário outros passos, alguém do PROCON vai entrar em contato com ele. A nova ferramenta tem o trajeto das linhas do transporte público, o espaço para emissão de guias e também para registro de reclamações e sugestões. Época de comemoração de aniversário é sempre um bom momento para relembrar as origens. A segunda cidade mais populosa de Minas Gerais completa no fim do mês 131 anos. Mas como será que tudo começou por aqui? Veja na reportagem de Luciele Melo. Muita gente não conhece o passado da própria cidade onde vive, mas os registros antigos nos ajudam a conhecer a história e a relembrar momentos importantes. As fotografias eternizaram épocas, décadas importantes, as fotos da primeira capela onde nasceu a cidade e da igreja matriz, que foi construída no mesmo local, onde hoje funciona a biblioteca pública do município.
Tudo começou a partir da doação de uma área de terra para a construção da igreja dedicada a Nossa Senhora do Carmo. A cidade de Uberlândia, ela se formou no início do século, em meados do século XIX, e nesse momento histórico as cidades elas só se formavam tendo em vista a religião católica. Então, assim, a construção de uma capela, ela tinha que ser autorizada pelo bispado. A área do bairro Fundinho ia até a Avenida Rondon Pacheco, onde estava o Córrego São Pedro. Mas os mapas que surgiram naquela época já traçavam ruas importantes e símbolos que trariam desenvolvimento à cidade, com grandes empreendimentos comerciais. E é importante a gente ressaltar que não é um desenho, é um mapa com divisão de lotes, com nome de ruas, que permanecem hoje. E a ferrovia teve grande papel neste desenvolvimento. Tudo começou ao redor da Praça Sérgio Pacheco, hoje um importante centro de transporte, mas bem diferente do que existiu na época. E as primeiras famílias que vieram para cá tinham grande conexão com os estados vizinhos. Felisberto Carrejo foi reconhecido na história oficial do município como o principal fundador. Mas outros nomes, às vezes não muito lembrados, também tiveram grande importância. Curiosamente, aquele que deu a sugestão do nome de Uberlândia, conhecido como João de Deus Farias, por se tratar de um negro chamado de mulato, que viera de São Paulo, era contador. Esse João de Deus Farias não figura como uma das avenidas principais de Uberlândia, não se encontra ele em nome de prédio público, mas ele tem uma rua situada no bairro Luiz Orte de Freitas. É só dessa forma que se sabe quem foi João de Deus Farias. E os nomes nos levam a uma história à parte. Não foi fácil escolher um título para a cidade que tinha tanta perspectiva progressista. No primeiro momento, aqui é o distrito de Uberabinha, da cidade de Uberaba. E depois, na década de 1920, o ano de 1929, faz-se uma eleição, tem uma sugestão de nomes para dar à cidade, e o nome escolhido passa-se então a ser o nome de Uberlândia, esse Uber, terra, força, fértil, riqueza. E não podemos falar de nomes, famílias e dos primórdios de Uberlândia sem citar a Congada, manifestação artística e cultural ainda mais antiga que a própria cidade. Em 1888, que é junto com a abolição da escravatura, as congadas já vinham também participando do desenvolvimento cultural da cidade de Uberlândia. Segundo o historiador, já são mais de 140 anos da presença das congadas, que se renovam a cada dia e caminham junto com a história de Uberlândia. Depois do intervalo, tem as notícias do esporte e o resultado das partidas do futebol estadual e regional. Nós voltamos já. Dá um orgulho danado morar em uma cidade que cresce sem perder a simplicidade, que une desenvolvimento com social, que atraiu mais de 2 bilhões em investimentos privados para gerar empregos, mas ajuda quem precisa, agora mantendo a cesta do Propão sem aumento. Uma cidade que troca filas e burocracia por tecnologia e serviços online, mas também vai nos bairros ouvir os moradores. Que faz grandes obras, mas que também cuida das pessoas, ampliando vagas em abrigos para proteger quem estava nas ruas durante a onda de frio. Uberlândia, 131 anos. É um orgulho pra gente cuidar de você. Você gostaria de ter um médico para chamar de seu? Chegou o Unimed Pleno, o plano que traz uma visão diferente de cuidar. O seu médico acompanha o seu histórico de vida, atende suas demandas com agilidade e tem
tem o apoio de uma equipe de saúde sempre que precisar. Um modelo de primeiro mundo. Disponível para você aqui na Unimed Uberaba. Tenha o plano feito para você e com um preço que cabe no seu bolso. Unimed Uberaba. Cuidar de você. Esse é o plano. Pequenos momentos são determinantes em nossa vida e ouvir perfeitamente faz toda a diferença. E na Telex Uberaba é muito mais que um aparelho auditivo. É aproveitar cada instante com muito prazer, viver cada segundo com mais qualidade de vida. A Telex possui o primeiro aparelho auditivo do mundo conectado à internet, com atendimento domiciliar e os melhores aparelhos auditivos para você aproveitar o melhor da vida. Telex Centro Auditivo, sede Uberaba. Sua audição é nossa especialidade. Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa da Homenagem. Brindes, gráfica e personalização. 3214-9040. Estamos de volta e agora com uma boa notícia para os fãs de videogames. O governo federal reduziu o imposto para consoles que vêm do exterior. A alíquota baixou de 50% para 40%. A diversão do Caio é jogar videogame. Ele ficou entusiasmado com a possibilidade de comprar aparelhos e acessórios mais baratos depois da redução da alíquota do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, anunciada pelo governo para consoles e acessórios importados. Eu gosto muito desse mundo de videogames, né, e tudo, acompanho desde criança, consumo desde pequeno, desde os meus 8 anos, e toda a motivação para fazer eu consumir mais ainda, pagando menos, é sempre boa. A alíquota dos consoles foi reduzida de 50% para 40%. Acessórios como controles serão taxados em 32% e consoles com tela incorporada terão impostos reduzidos de 20% para 16%. Os jogos para esses dispositivos não sofreram alteração tributária. Este videogame, por exemplo, que custava R$ 1.800, agora é vendido por R$ 1.710. A expectativa, no nosso caso, é que o distribuidor reduza esses valores. Com isso, a gente consegue comprar mais do distribuidor, ter um mix maior e, com isso, repassar também para o consumidor final. Além de baratear os aparelhos e acessórios de videogames importados, a expectativa é que a redução da alíquota do IPI também tenha impacto nos produtos nacionais, com preços mais competitivos para os consumidores. São cerca de 70 milhões de jogadores no Brasil. Só no ano passado, esse mercado movimentou 6 bilhões de reais. A concorrência é boa, baixa preço, gera competição, a competitividade aumenta o bem-estar do consumidor e o governo também ganha. Porque o governo ganha em arrecadação no volume de vendas, as vendas vão aumentar e o governo vai aumentar a arrecadação. E agora vamos falar do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou hoje um aviso que coloca a cidade de Uberlândia em alerta laranja por causa do tempo seco. Segundo o Instituto, a umidade relativa do ar está variando entre 20% e 12%, uma porcentagem baixa que traz riscos de incêndios florestais e riscos à nossa saúde. Além disso, gera ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Nessas situações, as ações recomendadas são beber bastante líquido, evitar atividades físicas intensas, exposições ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente. A porcentagem ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, varia entre 50% e 80%. Agora vamos falar de esportes. O fim de semana foi de derrota do Atlético e empate do Cruzeiro em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro precisou de 10 minutos para abrir o placar. Após boa jogada, Thiago Neves cabeceou e o goleiro Jordi não segurou. Na sobra, brilhou o centroavante. Fred mandou para as redes 1-0. No fim da partida, que o time alagoano chegou ao gol. Edilson cortou mal a bola da grande área. Após disputa, Apodi pegou a sobra e chutou torto. A bola bateu em Fabrício Bruno e foi para as redes 1-1. Já o Bahia conquistou na manhã de sábado a primeira vitória fora de casa e justo contra uma das equipes do pelotão de frente do Brasileirão. No Independência, o tricolor segurou a pressão do Atlético Mineiro e garantiu os 3 pontos com o gol de Gilberto, ainda no primeiro tempo, 1-0 para o Esquadrão.
Com os resultados, o Galo caiu para 6º lugar e o Cruzeiro continua fora da zona de rebaixamento. E pela 2ª divisão do Campeonato Mineiro, o fim de semana teve confronto regional. O Uberlândia venceu o Vila Nova por 3-1 no sábado em Nova Lima. Lembrando que Ronei Bentes estará com a gente na próxima sexta-feira. Hoje ele não pôde vir, mas estará aqui comentando as notícias do esporte, como ele faz sempre às segundas e sextas. O Band Cidade fica por aqui. Amanhã tem outras notícias da nossa região no Minas Urgente, primeira edição. Agora você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma excelente noite para você, uma boa semana para todos.